Você sabia que já no início do relacionamento ele contou para você o que ia fazer? Só que parecia, na verdade, uma história tocante. Só depois você foi perceber que era apenas um roteiro. Hoje a gente vai falar sobre um dos padrões mais devastadores do relacionamento com o narcisista, a história da ex. Sabe aquela história que ele contou com os olhos marejados de água, cheios de mágoa? Pois é, isso seria o que ele iria fazer com você no futuro, mas você não sabia. Você acreditou naquela história toda dele. Lembra de quando ele te contou que a ex era louca, né? A frase que ele usou, ela era louca, ela foi se afastando, né? Ela foi ficando ausente. Na verdade, ela foi se protegendo, né? Ela tentou de várias formas a atingir, né? A chegar uma conclusão ali no relacionamento dos dois. E, na verdade, ela não conseguiu. E aí, ela, como autoproteção, ela se distanciou dele. Mas ele vai falar, não, ela se distanciou de mim. Ela se tornou distante para que você acredite, né, naquele dramalhão dele. Ele quer que você acredite que toda aquela encenação, né, vai ser feita para que você acredite naquela história, naquele roteiro que ele vai te passar. Ele também vai falar que o fim foi muito conturbado, né? Ele vai falar, o fim foi muito conturbado e toda a reação dela fez com que a gente se afastasse cada vez mais e os erros dela destruíram nossa relação. Na verdade, ele fez ela reagir daquela maneira, né? Aquela reação dela, né? Na hora, a vítima ela fica acuada, ela se sente acuada, ela se sente desprotegida, ela não entende, porque ela fica muito confusa. A manipulação que ele faz na cabeça da vítima faz com que ela se sinta ali sob pressão. E se sentindo sob pressão, ela vai reagir. E essa reação dela, né, aquela sua autoproteção ali, ele vai falar que isso é uma manifestação de uma pessoa totalmente fora de si, uma pessoa louca, né, uma pessoa que perdeu a razão. E na verdade não, né? Na verdade o problema sempre foi ele, né? A verdade é que o problema é ele, né? Que não é uma pessoa típica, né? É uma pessoa atípica. E eu quero dizer para você, antes de qualquer coisa, que você não foi ingênua, você foi humana. Você foi humana. Ele que foi habilidoso, né? Ele soube ali tirar de você a melhor parte sua. O que aquela conversa ativou em você, quando ele contou aquela história, é que você teve empatia, né? Quando ele te contou tudo aquilo, você viu aquela pessoa ali vulnerável, né? Aquela pessoa que você ficou encantada por aquela pessoa, porque ela parecia ser tão boa, tão simpática, e você se sentiu ali querendo proteger talvez aquela pessoa. Você se sentiu ali, você acreditou, né, naquela história que ele contou, com a que ela contou. E aí você se sentiu na necessidade de acolher aquela pessoa, né? E é isso, né, que o narcisista faz. Ele consegue ler a gente, né? Ele consegue ver que a gente tem empatia, que a gente se preocupa com a outra pessoa. E é isso que ele usa contra nós, né? Porque nós acreditamos, nós confiamos. E quando a gente confia demais, é um problema também, né? Porque essa confiança, crer, né, no ser humano tão assim, fielmente,
e acima de qualquer dúvida, de qualquer questionamento, de qualquer dúvida, aí que mora o problema, né? A gente sempre precisa ir devagar, né? Pensar com razão. E às vezes a gente pensa muito mais com a emoção. O que ele criou ali com aquela confidência? Ele criou três coisas muito poderosas. Primeira, simpatia imediata, né? Você acabou se simpatizando com aquela pessoa porque ela parecia ser verdadeira, né? Ela parecia ser verdadeira com você, ela quis se abrir com você, né? Então você teve ali uma simpatia imediata. Um alerta disfarçado de convite. Ele estava dizendo: sei que posso ser difícil, de um jeito que soava como, mas como você vai ser diferente. Então, ele criou em você a expectativa de que com você seria diferente, né? Então, ali foi imediato. Terceira coisa é que ele criou foi um contrato emocional silencioso. Ali ele criou e assinou um contrato ali com você, dizendo que com você ia ser diferente. Inconscientemente, você achou que com você seria diferente, né? Que com a outra pessoa, talvez ela não teve maturidade, né, naquele momento e perdeu aquela pessoa maravilhosa que estava ali na sua frente. E de repente, a história se repete. Então ali você começa, né, a perceber que algo mudou, né? Você começa a perceber, né? Começa a reagir, porque ele vai começar o joguinho, né? A manipulação ali, o gaslighting, né? Ele vai começar a crise, né? A greve de silêncio, né? E aquilo vai te deixando nervosa, nervoso, porque aquela pessoa não fala o que ela tem. E se você pergunta, ela fala que não é nada, que ela só está chateada. Mas aquilo não é normal, né? Aquilo já é uma manipulação psicológica terrível, que é a pessoa ficar em silêncio. Eu acho que duas pessoas, eu acho não, tenho certeza, né? Tenho certeza. Duas pessoas adultas, elas vão resolver os seus assuntos conversando e não ficando em silêncio. E ele vai começar aquele jogo de manipulação ali, vai ficar em silêncio e você vai ficar querendo saber o que está acontecendo, né? E você começa a se policiar o tempo inteiro, né? Você começa a pensar o que eu tenho que fazer para que melhore, para que volte a ser como era antes, né? E você começa a perguntar o que foi, o que tá acontecendo, o que podemos fazer para que melhore, para que volte a ser como era antes. Então, ali com medo de virar louca, você começa a se policiar, você começa a pisar em ovos, né? Você começa a tentar, né, de alguma forma ali, fazer com que a relação de vocês, que era tão maravilhosa, tão boa, tão agradável, volte a ser o que é antes, né? Volte a ser o que era antes. E enfim, não vai adiantar e vai acontecer o afastamento, né? Ele vai se afastando cada vez mais e você vai ficar cansada, vai começar a se proteger também, né? Porque é uma autoproteção, você também vai se afastar, você também vai mudar suas reações, as suas ações. E enfim, depois de tudo, vai acontecer o fim, né? O descarte dele, ou você vai se ligar que algo ali não está legal, que tem algo errado naquela relação e vai colocar um ponto final. Eu espero, sinceramente, que seja você a pessoa que dê um ponto final, mas eu sei que isso é muito difícil, né? É difícil da vítima acordar, é difícil, né? Se ela já teve um relacionamento anterior a aquele e ela já conhece os padrões,
ela vai reconhecer logo de cara que é começar o gaslighting ali, a desvalorização. Ela já vai logo perceber que algo está errado, que aquilo não é normal. Mas se ela não conhece, se é a primeira vez que ela se depara, né, infelizmente ali com uma pessoa narcisista, ela não vai perceber, ela vai achar que é somente um desgaste, né, um desgaste no relacionamento. O que você vai fazer com essa informação? Não é sobre desconfiar de todo mundo, não estou falando para você desconfiar de todo mundo, né? A gente não pode sair por aí rotulando as pessoas, né? Mas quem era essa ex na história? Ela tinha uma humanidade, ela teve motivos, né, para fazer aquilo? Ele assume alguma responsabilidade? Será que ele fala, ai, erramos, nós dois erramos, né? Eu também errei. Nós dois não conseguimos manter o nosso relacionamento, infelizmente acabou, desgastou, eu errei, ela também errou. Ele fala isso? Ou ele só coloca a culpa nela? Só ela que é a vilã ali da história? E como ele fala das outras pessoas no geral, né? Geralmente, o narcisista, ele fala muito mal das outras pessoas. Ele é sempre o centro, né? Ele sempre vai dizer que as outras pessoas que trabalham com ele são incompetentes. Ele é o mais competente, sempre ele é o mais competente. Ele sempre vai rebaixar, né, as minorias, né? E desfazer ali das pessoas, né? E é difícil, gente, é difícil, mas a gente vai melhorando com o tempo. Então, se você passou por todas essas fases aí, né? Você passou ali pelo love bomb, pela enxurrada de amor, depois passou pelo descarte, pela desvalorização e depois pelo descarte. Eu sei que é muito difícil, né? Outras pessoas que não passaram pelo mesmo que passamos não conseguem nos compreender muitas das vezes, não porque elas não se sintam, não tenham empatia, não se consigam se colocar no nosso lugar, não, mas é que é algo que dói demais, né? Passar por um relacionamento abusivo com um narcisista é muito dolorido, é muito difícil. E ficam marcas, né? Marcas para sempre, talvez para sempre. A gente vai tratar em terapia, vai tratar no divã, vai tratar pela vida toda. Mas elas vão ficar lá, né? Elas vão ficar lá, a gente nunca mais vai ser as mesmas, né? A gente sempre vai desconfiar de algumas pessoas, a gente sempre vai ficar ali, né? E isso não é ruim, é bom, né? Eu acho que o ser humano precisa evoluir. Mas se você passou por isso ou está passando por isso, saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Vamos fazer uma rede, né, de apoio, vamos nos unir, vamos atrás, né, de informação. Não fique, né, aí pensando que a vida acabou, que você não vai mais ser feliz. Você vai ser feliz de novo, vai ter dias que você vai acordar super bem, vai ter dias que você vai estar horrível, sabe? Você vai acordar assim, numa tristeza, mas vai passar, né? Importante que vai passar. Tenha fé que vai passar. E tudo vai se renovar na sua vida, né? E se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, acompanhe comigo, né? Essa jornada de colocar pra fora. Quando você coloca pra fora, você desabafa, né? E você melhora a cada dia. Eu espero que você fique bem e até um próximo vídeo. Tchau!